Neste vídeo, você vai conhecer 3 histórias reais de terror que desafiam a lógica, arrepiam a alma e mostram que sim, o medo pode ser real. Vamos juntos explorar relatos assustadores que marcaram pessoas comuns como eu e você. Experiências tão perturbadoras que viraram casos investigados, documentados e até abafados. Ao final, você terá uma nova percepção sobre o que está à espreita quando achamos que estamos sozinhos. Tudo começou como uma simples viagem de fim de semana. Lucas e Mariana, um jovem casal que morava na cidade, decidiram alugar uma cabana no interior para descansar, desligar-se da rotina e curtir um tempo juntos longe do barulho. A cabana era charmosa nas fotos, lareira, rodeada por pinheiros altos e com uma vista bonita para um lago pequeno e isolado. Parecia perfeita. A estrada até lá era sinuosa, quase deserta. O último posto de gasolina ficava a 30 quilômetros de distância e o sinal do celular desapareceu quando eles saíram da rodovia principal. Quando finalmente chegaram, notaram que a cabana era mais velha do que parecia nas imagens. A madeira estava gasta, algumas janelas tinham fitas adesivas coladas nas bordas e o mato alto ao redor sugeria que ninguém passava muito tempo ali. Apesar disso, entraram com entusiasmo. A chave estava sob o capacho, conforme combinado com o proprietário. Ao abrirem a porta, foram recebidos por um cheiro de madeira úmida e um leve odor de mofo. O interior era simples, com móveis antigos, cortinas pesadas e um silêncio incômodo, que parecia engolir qualquer som. Na primeira noite, tudo correu bem. Jantaram, acenderam a lareira e riram das histórias que contavam um ao outro. Mas algo perturbador aconteceu quando Mariana foi ao sótão procurar uma manta extra. No fundo do pequeno espaço empoeirado, ela encontrou um antigo urso de pelúcia sentado sobre uma caixa de brinquedos. Era surrado, com um dos olhos costurado e o outro solto, pendendo por um fio. Mariana achou estranho, mas levou o urso até a sala rindo, dizendo: "Olha só quem vai dormir com a gente hoje." Lucas achou aquilo desconfortável. O brinquedo tinha uma aparência sinistra, como se estivesse observando tudo. Ele pediu que Mariana deixasse o urso de volta, mas ela insistiu, dizendo que era apenas um objeto velho. Então, o deixaram sobre a poltrona perto da lareira e foram dormir. Na madrugada, um som suave acordou Lucas. Era como se alguém andasse pela casa, com passos lentos sobre o assoalho de madeira. Ele levantou cautelosamente e caminhou até o corredor. Nada. Abriu a porta da sala e o urso de pelúcia não estava mais na poltrona. Procurou pela sala inteira até encontrá-lo novamente, sentado de frente para a porta de entrada, como se tivesse se movido por conta própria. Lucas colocou o urso de volta e não comentou nada com Mariana no dia seguinte. Achou que talvez ela tivesse mexido no brinquedo antes de ir para o quarto. Durante o café da manhã, no entanto, ela disse algo estranho. "Tive um sonho bizarro. Sonhei com uma criança chorando no sótão e alguém usando uma máscara." Lucas disfarçou. Não queria assustá-la, mas naquela noite, enquanto Mariana dormia, ele voltou ao sótão, determinado a entender de onde vinham os ruídos que havia escutado. Ao subir, sentiu uma brisa gelada, mesmo com a casa completamente fechada. Vasculhou o ambiente com a lanterna e percebeu que no canto mais escuro do sótão havia algo coberto com um lençol. Ao puxá-lo, revelou uma cadeira de madeira e uma máscara de porcelana rachada com olhos vazios. Assustado, desceu rapidamente. Ao retornar para o quarto, Mariana estava sentada na cama, tremendo. Disse que ouviu alguém falando com ela enquanto dormia, uma voz rouca, masculina, que sussurrava: "Você vai ficar aqui comigo para sempre." Na terceira noite, a tensão entre o casal era visível.
Mariana evitava ficar sozinha e Lucas não conseguia relaxar. Durante o jantar, os dois ouviram um som vindo do sótão, como se alguém tivesse derrubado uma caixa pesada. Subiram juntos com o coração acelerado, mas não encontraram nada fora do lugar, exceto o urso, que agora estava novamente no canto do sótão, exatamente onde Mariana o havia encontrado no primeiro dia. Assustados, decidiram dormir no sofá da sala, com todas as luzes acesas. Mas à meia-noite, todas as lâmpadas piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. Do andar de cima, podiam ouvir passos. Não havia mais dúvida. Havia algo ali com eles. Saíram da cabana no amanhecer seguinte, deixando tudo para trás. De volta à cidade, tentaram seguir a vida normalmente, mas o trauma da viagem os assombrava. Lucas começou a ter pesadelos com a máscara e Mariana com a criança chorando. Sentiam que algo havia voltado com eles. Lucas, obcecado por entender o que viveram, começou a pesquisar. Encontrou em um fórum da internet uma postagem antiga de 2015 com uma foto da mesma cabana. A legenda era curta: "Nunca mais voltarei. Marta desapareceu lá." A publicação tinha 2 comentários, ambos de parentes preocupados. Depois de investigar mais, Lucas encontrou um diário digital supostamente escrito por Marta, a moça desaparecida. Nas últimas entradas, ela relatava ouvir vozes, sentir toques enquanto dormia e ver sombras se movendo pela casa. A última frase do diário era: "Ele está no canto do quarto." Mariana, por sua vez, começou a apresentar marcas no corpo, arranhões nos ombros e braços, como se unhas tivessem passado por sua pele durante a noite. Ela procurou ajuda com uma conhecida espiritualista. Ao ouvir sobre o urso de pelúcia, a mulher empalideceu. Isso não era um brinquedo comum. Era um recipiente. Algo foi selado dentro dele e agora está livre. Enquanto isso, Lucas encontrou um vídeo corrompido salvo no backup do celular. Era da segunda noite na cabana. A câmera frontal havia gravado acidentalmente enquanto ele dormia. No reflexo do espelho da cozinha, via-se claramente uma figura de máscara caminhando atrás dele. E a gravação terminava de forma abrupta, com a imagem tremendo violentamente. Desesperado por respostas, Lucas foi ao cartório da cidade onde ficava a cabana. Lá, descobriu que o terreno pertencia a uma antiga família, os Ferraz. Em 1930, após a morte da filha, o patriarca enlouqueceu e se trancou na cabana com o corpo da menina. Quando o encontraram, estava sentado com uma máscara de porcelana, segurando um urso de pelúcia. Ele desapareceu naquela mesma noite, sem deixar rastros. Ao retornar para casa com essas informações, Lucas encontrou Mariana sentada na cama, pálida. Naquela madrugada, ela havia acordado com a sensação de que alguém estava deitado ao seu lado. Sentiu o colchão afundar, mas não viu ninguém. Pediu em voz alta que a deixassem em paz. E pela primeira vez, o ar no quarto se acalmou. Na manhã seguinte, encontraram um envelope embaixo da porta. Dentro havia uma fotografia. Lucas e Mariana dormindo na cabana. Mas a foto era tirada de cima, como se fosse do sótão. Assustados, mudaram de cidade e abandonaram todos os pertences. Ainda assim, o mistério os seguiu. Às vezes, durante a noite, os sensores de movimento acendem sozinhos. E, pontualmente, às 3 da manhã, uma notificação aparece no celular de Lucas. A câmera de segurança registrou o movimento no corredor. Na maioria das vezes, o vídeo não mostra nada. Mas, em certas noites, no fundo da imagem, junto à parede, alguém está parado, vestindo uma máscara de porcelana.
Depois de tudo o que Lucas e Mariana viveram, parece difícil imaginar que algo mais poderia se comparar em termos de terror, mas há histórias que carregam um tipo de medo diferente. Não o medo do que se vê, mas do que insiste em permanecer mesmo quando se tenta esquecer. Essa é a história de Ana, uma jovem professora que encontrou muito mais do que esperava ao herdar uma antiga casa de sua avó. A casa ficava em uma pequena cidade do interior. Era um sobrado antigo, com janelas de vidro colorido e um sótão que sempre ficara trancado quando Ana era criança. Quando a avó faleceu, a propriedade ficou para ela. Ana decidiu se mudar para lá temporariamente enquanto organizava os documentos e pensava no que fazer com o imóvel. A casa estava intacta, com todos os móveis no lugar, como se sua avó tivesse saído por um instante e fosse voltar a qualquer momento. Nos primeiros dias, Ana aproveitou a tranquilidade. Fez algumas limpezas, abriu as janelas, acendeu velas perfumadas. Era como reviver lembranças da infância, mas com uma pitada de saudade. Até que encontrou a chave do sótão. Estava em uma caixinha de joias antiga, ao lado de uma carta escrita à mão. Se um dia você abrir a porta, não a deixe sozinha. E nunca olhe diretamente nos olhos dela. A mensagem não fazia sentido, mas Ana, movida pela curiosidade, resolveu subir. O sótão era escuro e empoeirado, com móveis cobertos por lençóis. Havia quadros antigos, roupas penduradas, livros mofados. E no canto mais distante, sobre uma pequena cadeira de balanço, estava uma boneca, grande, feita de porcelana, com cabelos loiros trançados e olhos azuis muito vívidos. O vestido branco estava encardido pelo tempo. Ela parecia estar esperando. Ana sentiu um desconforto imediato. Algo naquela boneca parecia errado. Mas a curiosidade falou mais alto. Pegou-a no colo, desceu e a colocou sobre a lareira da sala, como uma peça de decoração. À noite, no entanto, o arrependimento chegou. Primeiro foram os ruídos, passos suaves no corredor, rangidos na escada, o som de móveis sendo arrastados. Depois vieram os sonhos. Em todos eles, Ana via a boneca sentada ao seu lado, olhando-a fixamente com aqueles olhos de porcelana. E em certo momento do sonho, a boneca sempre dizia: "Eu também sou da família." Na terceira noite, Ana acordou com a TV ligada. O controle estava longe. O canal exibia estática, mas a luz da tela projetava a silhueta da boneca, que agora parecia ligeiramente virada para a poltrona. Ana achou que podia estar imaginando coisas. Levantou, apagou a TV e colocou a boneca de volta em sua posição original. No dia seguinte, decidiu investigar a origem do brinquedo. Vasculhando caixas antigas no porão, encontrou um álbum de fotos com imagens de sua avó quando jovem. Em uma das fotos, havia uma criança segurando aquela mesma boneca. No verso da foto, escrito à mão: Clara, 1943. Mas Ana não se lembrava de nenhuma Clara na família. Intrigada, ligou para sua tia-avó, única parente viva da geração anterior. Quando mencionou o nome Clara, houve um silêncio desconfortável. Depois de alguns segundos, a tia respondeu: Clara foi sua tia bisavó. Morreu muito jovem. Sua avó nunca falou sobre ela? Elas eram inseparáveis, até aquela noite. Ana insistiu e a tia contou. Clara havia morrido aos 7 anos de idade, após cair da escada durante uma noite de tempestade. Sua avó nunca superou a perda. Passou meses trancada no sótão, conversando sozinha, abraçada à boneca da irmã. Segundo vizinhos, jurava ouvir a menina pelas noites. Até que um dia, a boneca foi colocada no sótão, trancada. E o assunto nunca mais foi mencionado. Agora, Ana compreendia o que estava acontecendo. Tentou devolver a boneca ao sótão, mas a chave havia sumido. Começou a notar mudanças mais intensas na casa.
O espelho da sala embaçava sozinho e nas manhãs seguintes havia sempre uma palavra escrita com o dedo: fique. Certa tarde, Ana convidou uma amiga para visitá-la. Ao entrarem na sala, a amiga parou bruscamente e perguntou: "Você contratou uma babá?" Ana negou. "Mas quem era aquela menina no corredor agora há pouco?" Ana gelou. As luzes da casa começaram a falhar. A boneca amanheceu em sua cama, ao lado de seu travesseiro. Decidida a resolver a situação, Ana procurou ajuda com um historiador da cidade. Ele contou que a casa havia sido construída sobre o terreno de um antigo convento. Na época, falava-se de uma criança sensitiva que falecera ali e que, segundo relatos da época, havia sido vista caminhando durante a noite, mesmo após sua morte. Ana percebeu que Clara podia não estar sozinha. Na noite seguinte, armada de coragem, fez um ritual simples, baseado em uma antiga oração que encontrou nos pertences de sua avó. Acendeu velas, cercou a boneca com sal grosso e disse em voz alta: "Você não precisa mais ficar. Pode descansar agora." O ar ficou pesado. A vela apagou sozinha e por um instante ouviu-se um riso infantil vindo da escada. Na manhã seguinte, a boneca havia sumido. Ana trancou o sótão com uma nova chave e nunca mais subiu ali. Mudou-se da casa 2 meses depois. Vendeu a propriedade com tudo dentro, exceto a boneca, que jamais foi encontrada. Anos depois, um casal comprou o imóvel. A nova moradora, em uma rede social, postou uma foto da sala com a legenda: "Achamos um tesouro no sótão. Que boneca! Linda!" Na imagem lá estava ela, a boneca, sentada com o mesmo vestido antigo e um leve sorriso novo no rosto. Depois do que Ana viveu naquela casa com a boneca do sótão, muitos diriam que o sobrenatural tem raízes em lares antigos e objetos esquecidos. Mas há histórias que não se escondem dentro de 4 paredes. Elas esperam nas estradas, nas noites silenciosas, no trajeto entre 2 destinos. Essa é a história de Rafael, um caminhoneiro experiente, acostumado a cruzar o país de ponta a ponta, até o dia em que aceitou uma carga para uma cidade do interior onde nunca mais voltou. Era uma madrugada chuvosa. Rafael dirigia há horas por uma estrada deserta, cercada por uma mata densa e sem sinal de celular. O rádio não pegava nada além de estática e a neblina era tão espessa que os faróis pareciam inúteis. Mesmo acostumado à solidão da estrada, ele começou a sentir um desconforto, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Foi então que a viu. À beira da estrada, uma mulher em pé, vestida de branco, com longos cabelos escuros e pele muito pálida. Rafael freou bruscamente. Ela não parecia uma pedestre qualquer. Não fazia sinal com a mão, apenas olhava para ele. Rafael, contra o instinto, deu ré e abriu a janela. "Precisa de ajuda?" perguntou. Ela assentiu com um movimento quase imperceptível. Ela entrou na cabine do caminhão sem dizer uma palavra. Apenas apontou para frente. Rafael engoliu seco. Havia algo estranho naquela mulher, mas ele achou que poderia deixá-la num posto logo adiante. O silêncio era desconfortável. Tentou puxar conversa. "Tá indo para onde?" Nenhuma resposta. Apenas os olhos fixos no para-brisa. 15 minutos depois, ele notou algo perturbador. O vidro do retrovisor interno não refletia a mulher. Olhou de relance para o banco ao lado, e ela ainda estava lá, pálida, imóvel. Sentiu um arrepio subindo pela espinha. Decidiu parar no próximo posto, mas quando virou-se para avisá-la, o banco estava vazio. O medo o fez parar o caminhão no acostamento. Respirou fundo, desceu, deu a volta, abriu a porta do passageiro. Vazia. Olhou para o banco, estava seco. Nenhum sinal de que alguém havia estado ali. Rafael sentiu as pernas tremerem. Decidiu seguir viagem rápido.
Mas antes de subir na cabine novamente, notou algo estranho no para-brisa. Uma marca, como uma mão molhada, uma mão pequena e feminina. Como se alguém tivesse tocado o vidro por dentro. Rafael ligou o motor, tentou colocar música no celular, mas o sinal ainda não voltara. Os quilômetros seguintes foram de tensão absoluta. A estrada seguia deserta, até que viu luzes à frente. Um pequeno vilarejo. Parou no único posto aberto e desceu para tomar um café. Contou ao frentista o que havia acontecido. O homem o olhou com olhos arregalados e apenas disse: "Você viu a mulher da curva." Segundo ele, muitos motoristas já haviam relatado a mesma história. Sempre a mesma mulher. Sempre no mesmo ponto da estrada. E todos os que pararam para ajudá-la passaram a ser assombrados por ela. Ela entra no caminhão, desaparece, mas volta nas noites seguintes, quando você está sozinho. Ela escolhe alguém para lembrar que morreu ali. O frentista explicou que anos atrás, uma jovem chamada Elisa havia morrido naquela estrada. Ela voltava para casa após visitar a mãe em uma cidade próxima. Perdeu o controle do carro na curva, caiu na ribanceira e o veículo pegou fogo. Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas pedaços do vestido e marcas de queimadura no asfalto. Desde então, relatos semelhantes começaram a surgir. Sempre uma mulher vestida de branco, com os olhos fixos no horizonte. Rafael riu nervoso, achando que poderia ser uma lenda local. Mas naquela noite, decidiu dormir no caminhão ali mesmo, no posto. Trancou as portas, cobriu-se com um cobertor e tentou esquecer. Mas às 3h17 da madrugada foi acordado por batidas no vidro. 3 batidas secas, ritmadas. Olhou para fora. Ninguém. Mas quando olhou para o retrovisor, ela estava no banco de trás. A mesma mulher, os olhos agora escuros como carvão, encarando-o pelo espelho. Gritou, saiu correndo do caminhão, chamou o frentista. Quando voltaram, o banco estava vazio. Mas havia uma nova marca no vidro, um arranhão. E no painel, escrita com o próprio dedo, uma frase embaçada: "Você me viu." Nos dias seguintes, Rafael tentou seguir a vida. Mas em cada viagem, em cada noite solitária, ouvia passos dentro da cabine. Sentia o perfume de flores queimadas. E às vezes, via pelo retrovisor aquele olhar fixo. Buscou ajuda espiritual, fez orações, mudou a rota das viagens. Mas certa noite, ao dirigir por outra estrada, recebeu uma ligação anônima. Na linha, apenas uma voz feminina, distante e baixa. "Você me viu, por isso vou com você." Rafael nunca mais dirigiu de madrugada. Mudou de profissão. Vendeu o caminhão. Evita estradas desertas até hoje. Mas há noites em que acorda suando frio após ouvir 3 batidas secas em sua janela. E toda vez que passa por um espelho, desvia o olhar, porque há coisas que não se apagam, apenas seguem viajando conosco.